É já daqui a poucas horas que começa a segunda jornada da UEFA Champions League e eu vou dar aqui os meus palpites a todos os jogos desta semana e nós vamos repetir isto em todas as jornadas da Liga dos Campeões. Se tu ainda não o fizeste, não te esqueças de subscrever o meu canal e também tens aqui as minhas redes sociais, por isso não te esqueças de dar um followzinho. Muito obrigado. Vamos então aos meus palpites desta segunda jornada. Nós vamos começar aqui com os jogos menos interessantes e de jogo para jogo, a minha opinião, vai subir a importância dos jogos. Por isso vamos começar pelo Bayern Munique, que vai defrontar o Pafos ao Chipre. O Bayern Munique, atenção que eu tenho aqui outra vez as minhas notas, não é para vocês estarem perguntando, então Tiago, tu não olhas para a câmera? Não, tenho aqui as minhas notas. O Bayern Munique, que em 8 jogos tem 8 vitórias, 30 golos marcados e 7 golos sofridos. Um arranque de época excelente que nem eu pensava que o Bayern ia ter. Eles tiveram um mercado um bocadinho fraco. Começaram muito bem a época. Começaram por vencer o Chelsea por 3-1 na primeira jornada da Liga dos Campeões. O Pafos foi à Grécia empatar com o Olympiacos a 0 e estão em quarto lugar no Chipre neste momento. Por isso, eu acho que o Bayern claramente vai ganhar, vai ser um 5-0 para o Bayern Munique. Continuamos com outro jogo que provavelmente vai ser uma goleada, que é o Kairat Almaty contra o Real Madrid. O Kairat, que vem de uma derrota frente ao Sporting por 4-1 no estádio José Alvalade, poderia ter sido muito mais alta a derrota do Kairat, é que vão jogar aqui em casa, no Cazaquistão. Vai ser uma viagem muito longa para o Real Madrid. Eu mesmo assim acho que vai ser uma vitória do Real Madrid por 5-0. Depois temos já a Atalanta com o Clube Bruges. Eu acho que até é um jogo bastante interessante, mas o Bruges, que nos últimos 5 jogos marcou 13 golos, acho que teve um jogo em que empatou 5-5, foi um jogo de louco. E na primeira jornada surpreendeu todos ao vencer o Mónaco por 4-1 em casa. O Clube Bruges e a Atalanta, que já se defrontaram na última edição da Liga dos Campeões, o Clube Bruges ganhou em casa por 3-1. A Atalanta perdeu por 4-0 na primeira jornada em Paris e está a ter aqui um arranque de época muito inconstante, com a saída também de Gasperini, que foi agora para a Roma. Eu acho que este jogo vai ser um jogo com poucos golos, aposto aqui no 1-1. O próximo jogo é o Karabakh com o Copenhague. O Karabakh surpreendeu tudo e todos ao vencer o Benfica na Estádio da Luz por 3-2 e vai ser mais uma viagem longa desta vez para o Copenhague. O Copenhague, que empatou a 0 na primeira jornada frente ao Leverkusen e nos últimos 5 jogos marcou 10 golos e levou 8 golos. Eu acho que vai ser um jogo bastante renhido, muito também pelo Karabakh ser forte em casa. Acho que vai ser um 1-1. O próximo jogo, que é o Inter Milão em casa frente ao Slavia Praga. O Inter, que venceu fora o Ajax por 2-0. Foi um jogo bastante interessante de se ver e que está na máxima força. Não tem lesões nenhumas. O Inter Milão está na máxima força para este jogo frente ao Slavia Praga. O Slavia, que na primeira jornada empatou frente ao Bodo Glimt por 2-2 e tem 4 baixas confirmadas. Eu acho que vai ser uma vitória do Inter por 2-0. Próximo jogo é o Arsenal contra o Olympiacos. O Arsenal, que começou bastante bem a época, está em segundo lugar na Premier League. Na primeira jornada foi a Bilbao vencer por 2-0. O Olympiacos empatou em casa frente ao Pafos. Começaram a época mais ou menos, ainda não perderam esta época, mas ainda não são aquela equipa completamente dominadora pelos resultados que têm apresentado. Eu acho que vai ser uma vitória por 3-0 para o Arsenal no Emirates. Próximo jogo a analisar é o Marselha frente ao Ajax. Um jogo bastante interessante. O Marselha, que venceu o PSG na última semana em casa e também venceu ao Strasbourg. Strasbourg nos últimos anos tem crescido bastante na França. Na primeira jornada foi perder ao Bernabéu por 2-1, mas atenção, foi um jogo muito bem conseguido pelo Marselha. O Ajax perdeu em casa frente ao Inter Milão por 2-0 e tem 4 vitórias nos primeiros 8 jogos em casa, por isso ainda não é aquela a equipa dominadora que nós conhecemos do Ajax. Eu acho que vai ser uma vitória do Marselha por 2-0. O próximo jogo é um jogo entre o Dortmund e o Atlético Bilbao no Signal Iduna Park, na Alemanha. O Dortmund, que vem do empate a 4 frente à Juventus na primeira jornada da UEFA Champions League, foi um grande jogo de se ver. E o Dortmund ainda não perdeu nesta época. Está em segundo lugar na Bundesliga, 16 golos nos últimos 7 jogos, está numa boa forma. O Bilbao não está numa boa forma. Na primeira jornada perdeu frente ao Arsenal. Nos últimos 6 jogos não ganhou nenhum jogo, empatou 1 e perdeu 5. E em 2025, fora, em 19 jogos, só ganhou 6. O Bilbao vai ter aqui um jogo muito difícil em Dortmund, num estádio clássico de Liga dos Campeões, e vai ser uma derrota pesada por 4-0 para o Bilbao. Próximo jogo, o primeiro jogo do Bodo Glimt em casa frente ao Tottenham. Atenção que já se defrontaram na última edição da Liga dos Campeões. O Tottenham aí acho que ganhou 3-1. O Bodo Glimt empatou frente ao Slavia Praga na primeira jornada e o Tottenham ganhou por 1-0 em casa frente ao Villarreal. Até agora, as duas equipas estão bastante interessantes no que diz respeito
ao campeonato doméstico. Eu mesmo assim não acho que vai haver surpresa aqui, é verdade, o Bodo Glimt em casa é muito difícil de se enfrentar no Polo Norte, mas eu acho que vai ser uma vitória do Tottenham por 2-1. O próximo jogo é o jogo entre a Villarreal e a Juventus na Espanha. Villarreal que vem de 3 vitórias pela margem mínima. Atenção que estão em terceiro lugar apenas atrás do Real Madrid e do Barcelona, por isso um arranque de época bastante bom para o Villarreal, que na primeira jornada perdeu em Londres frente ao Tottenham por 1-0. A Juventus tem 3 empates seguidos, empatou em 4 frente ao Dortmund, é um desses empates, e ainda não perdeu esta época. Está aqui também com um arranque bastante interessante esta época, vem do empate frente à Atalanta a 1-1. Eu acho que isto vai ser um empate a 0. Próximo jogo, Saint-Gilloise-Newcastle, e para mim é um jogo bastante interessante. A Saint-Gilloise que é uma equipa fortíssima em casa, a última derrota em casa foi em fevereiro, e desde aí só houve um empate em casa. Por isso, só vitórias para o Saint-Gilloise em casa. Vem de uma vitória frente ao PSV Eindhoven. Vitória impressionante. O Eindhoven que entrava à partida como um pequeno favorito para o jogo frente ao Saint-Gilloise. E mais um dado para os jogos em casa do Saint-Gilloise. Desde fevereiro, desde essa derrota em casa, só sofreu 3 golos em casa. Por isso, Saint-Gilloise uma equipa fortíssima em casa. No que diz respeito ao Newcastle, a última vitória fora foi a 7 de Abril, por isso o Newcastle aqui com problemas a jogar fora de casa, e o Newcastle na primeira jornada perdeu por 2-1 frente ao Barcelona. Foi um jogo mais ou menos por parte do Newcastle. Eu acho que aqui vai ser uma vitória por 1-0 para o Saint-Gilloise. Próximo jogo, Mónaco frente ao Manchester City. O Mónaco que na primeira jornada perdeu por 4-1 em casa do Bruges. Impressionante esta derrota do Mónaco, e na última jornada também perdeu frente ao Lorient por 3-1. Tem algumas baixas por lesão, e eu acho que vai ser um jogo bastante difícil para o Mónaco. Vai jogar frente ao Manchester City, mas também é verdade que o Mónaco é uma equipa bastante forte em casa. O Manchester City ganhou por 2-0 em casa frente ao Nápoles na primeira jornada, e tem aqui um arranque bastante bom nesta temporada. Não perde há 5 jogos, mesmo assim eu acho que o Manchester City vai ganhar por 3-0. Próximo jogo, Leverkusen frente ao PSV Eindhoven. O Leverkusen que despediu Ten Hag à segunda jornada, desde aí são 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias. Na primeira jornada houve um empate em Copenhaga a 2 bolas, por isso o Leverkusen já está aqui em déficit no que diz respeito ao pontos. Normalmente é favorito total frente ao Copenhaga. O PSV, como eu já disse antes, perdeu frente ao Saint-Gilloise, por isso são aqui 2 equipas que precisam de uma vitória nesta Liga dos Campeões, e nos últimos 5 jogos o PSV não esteve muito bem. Perdeu por 2-0 frente ao Telstar, perdeu contra o Saint-Gilloise por 3-1 e empatou com o Ajax a 2 bolas. Eu acho que isto vai ser um jogo muito renhido, e eu aposto aqui num 1-1. Galatasaray contra o Liverpool. Isto tem tudo para ser especial. O Galatasaray em casa é uma equipa fortíssima, é uma equipa cheia de estrelas. Victor Osimhen também está de volta ao plantel do Galatasaray, e o Liverpool, não tenho que dizer muito acerca da equipa do Liverpool, com um mercado fortíssimo este verão. O Galatasaray que na primeira jornada perdeu por 5-1 em Frankfurt. O Liverpool ganhou em casa frente ao Atlético Madrid por 3-2, mas o Galatasaray não perde em casa desde agosto de 2024. Foi uma derrota frente ao Young Boys nos playoffs para a Liga dos Campeões. Por isso, não perde em casa desde agosto de 2024, há mais de um ano, no Rams Park, que é um dos estádios mais difíceis de jogar na Europa. Muito barulho naquele estádio. O Liverpool ainda não está aquele Liverpool dominador, perdeu na Supertaça frente ao Crystal Palace. Esta semana perdeu mais uma vez frente ao Crystal Palace, mas eu mesmo assim acho que vai vencer ao Galatasaray. Eu aposto aqui numa vitória do Liverpool por 3-1. Próximo jogo, e vai ser um jogo muito interessante de se ver, é o Atlético Madrid frente ao Frankfurt. Frankfurt, já disse, venceu por 5-1 em casa frente ao Galatasaray. O Atlético Madrid perdeu fora frente ao Liverpool, mas Frankfurt que nos últimos 5 jogos tem 18 golos marcados e 12 golos sofridos. É muito golo em 5 jogos. Eu acho que vai ser um empate a 1. O Atlético Madrid começou muito mal a época, mas mesmo assim conseguiu vencer em casa o Real Madrid por 5-2. Eu acredito aqui num 1-1. Vamos para a primeira equipa portuguesa, que é o Benfica, que vai a Londres jogar frente ao Chelsea. O Benfica que vai lá com o José Mourinho, um jogo muito especial para o treinador português. O Chelsea que nos últimos 5 jogos só tem uma vitória, e essa vitória foi frente ao Lincoln pela margem mínima. Acho que o Lincoln está na terceira ou na quarta divisão na Inglaterra, mas aí nas divisões mais inferiores. E nos últimos jogos perdeu frente ao Brighton, frente ao Manchester United, e também perdeu frente ao Bayern na primeira jornada por 3-1. Empate frente ao Brighton, e Cole Palmer está lesionado. Eu acredito mesmo que o Benfica possa ir a Londres buscar pontos, por isso eu vou dizer que o Benfica vai empatar a 1 bola. O próximo jogo é o nosso Sporting, e se tu ainda não viste a análise ao Nápoles,
passa pelo meu canal, meti ontem um vídeo a analisar a Nápoles e atenção que eu acredito muito que o Sporting vai ganhar a Itália. Digo já, eu aposto aqui no 1-0 para o Sporting. Porquê? O Nápoles perdeu na primeira jornada frente ao Manchester City por 2-0 com um jogador a menos, vem de uma derrota frente ao AC Milan a jogar basicamente toda a segunda parte com um jogador a mais, não criou grandes oportunidades mesmo com um jogador a mais. Di Lorenzo está castigado, Buongiorno está lesionado e os outros dois defesas, que são Matias Oliveira e Rahmani, estão em dúvida para este jogo frente ao Sporting. Por isso, principalmente aquilo que é o ponto forte da Nápoles, que é a defesa, está ou lesionado ou em dúvida. O Sporting ganhou frente ao Kairat Almaty por 4-1 e desde a derrota frente ao Porto o Sporting tem 10 golos marcados e 2 sofridos, por isso uma grande resposta àquela derrota em casa frente ao Porto, por isso eu acredito mesmo que o Sporting possa ganhar a Nápoles por 1-0. Vamos ao último jogo, que é o jogo mais interessante, que é o Barcelona a jogar em casa frente ao PSG. Barcelona que na primeira jornada venceu o Newcastle por 2-1, é o atual líder da La Liga, começou a época muito bem, mas tem muitas lesões neste momento. Gavi está fora durante a época inteira, também Juan Garcia está lesionado, Fermín López está lesionado, Rafinha está lesionado. No último jogo uma vitória por 2-1 frente ao Real Sociedade e só com Lamine Yamal a entrar na segunda parte, ele que também voltou de lesão, mas atenção que o Paris Saint-Germain também tem as suas lesões. Dembélé, Marquinhos e João Neves estão lesionados, não vão a jogo frente ao Barcelona. O PSG que na primeira jornada venceu a Atalanta por 4-0, mas há uma semana perdeu frente ao Marselha. Eu acredito que vai ser um jogo com muitos golos, eu não acredito que o Barcelona irá ganhar, eu digo que vai ser um 3-2 para o Paris Saint-Germain. Foi esta então a minha previsão para esta jornada da Liga dos Campeões. Eu espero que tu tenhas gostado. Eu quero saber também a tua opinião e os teus palpites nos comentários. Não te esqueças do likezinho e se ainda não o fizeste, subscrever o meu canal. Por isso, muito obrigado e vemos à próxima.